Graça e paz em vosso coração, amém? Graça e paz do Senhor em seu coração. É muito bom encontrá-los novamente. É muito bom ver rostos novos de tempos velhos. A novidade está na saudade. O tempo velho está na amizade. Naquilo que Deus tem permitido que a gente caminhe juntos. Naquilo que Deus tem permitido que a gente possa desenvolver juntos aquelas coisas que Deus tem para os nossos corações. Eu queria que você não permitisse ser desviado a sua atenção de forma nenhuma por nada, porque eu sei que Deus tem alguma coisa muito forte para falar no seu coração essa noite. Eu quero agradecer a banda por ter mais uma vez participado com todo amor, com todo carinho. Eu trouxe aqui um livro. Tem algum membro aí do Ministério do Consolidação? Vem aqui, minha irmã. Chega aqui, sobe aqui no altar. Eu trouxe esse livro para o Ministério de Consolidação. Esse livro é de Elivaldo Canté. É um livro que fala sobre o desafio de não perdermos nenhum membro. É desafio que fala sobre a importância de nós deixarmos a porta da igreja da frente aberta, mas fecharmos as portas do fundo, para não perder ninguém no meio do caminho. E nós temos nessa igreja um ministério extremamente importante, que hoje está sendo representado por você. E eu e a minha esposa decidimos trazer este livro. São poucas páginas. Vai ser possível fazer um rodízio entre vocês e todos lerem a respeito do que está tratado aqui. É um livro que eu recomendo. Pastor, ele é barato, é muito barato. Você pode pedir pela internet. Você pode fazer aí um grupo de 10, 15 pessoas, se reunir. A irmã vai mandar a foto no grupo da igreja. E você pode reunir entre 10, 15 pessoas e pedir um número maior desse livro, para que todos nós possamos dedicar um tempo de leitura desse livro, que fala sobre o Ministério da Consolidação. E isso me chamou a atenção, porque nós temos aqui um ministério chamado Consolidação. Então, receba aqui o aplauso da igreja, em nome de Jesus. Que a leitura seja oportuna para a sua vida e para esse ministério. Obrigado por ter vindo aqui, amém. Que bom te encontrar novamente. Eu estou extremamente feliz. Foram dias marcantes em nossa vida. Dias que, se nós ficássemos aqui a tratar com vocês sobre o que nós aprendemos lá, nós ficamos 15 dias. Eu levei nosso caderno. Aonde eu ia com o caderno assim, ó. E nós aprendemos muitas coisas e iremos partilhar todas essas coisas com vocês em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Vou fazer uma pergunta mais difícil. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Então, se você está pronto para isso, escute a frase que eu vou falar para você agora. Se você está pronto para isso, entenda que no Evangelho a sua reputação vai precisar cair fora. Se você está pronto para ouvir aquilo que Deus vai mandar eu trazer para essa igreja, saiba que no final daquilo que Deus vai falar ao seu coração, a primeira coisa que vai sair da sua vida é a sua reputação. Cristo deixou toda a sua reputação na cruz do Calvário. Ele abandonou por si, por ti, por mim, a sua majestade, a sua glória. Ele abandonou o seu reino. Ele deixou tudo para trás e não se importou com mais nada, a não ser com a minha e com a sua salvação. E Ele veio nos trazer algo extremamente importante, que é a cura de nossas almas, de sermos nele livres e libertos. A Bíblia diz que se verdadeiramente nós cremos, nós seremos livres. Nós precisamos crer com o nosso coração. Romanos capítulo 8, versículo 10. Nós precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Cristo Jesus é o Senhor. E quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, nós estamos repudiando a nossa reputação. E eu quero falar sobre isso. Eu quero trazer isso para a sua vida. Daquilo que nós aprendemos, eu quero partilhar com você.
Nessa sexta-feira nós teremos aqui o encontro das escolhidas, dia 31. Vai ser um encontro fantástico. Eu quero você aqui, mulher, todas as mulheres eu quero participando. Será dia 31, amém? Será um momento de oração, amém? Será um momento de coffee break. Olha, será um momento de palavra, amém? E quem vai trazer a palavra é o seu pastor. E se prepare, que eu tenho algo para você, mulher. Pastor, eu sou homem, quero participar, posso? Não. É uma palavra para mulheres. E eu quero todas as mulheres aqui na igreja nessa sexta-feira. Eu quero que você traga sua amiga, eu quero que você traga sua irmã, eu quero que você traga sua companheira, aquela que vai com você para o trabalho todo dia, aquela que você pega carona, aquela que você está evangelizando, tentando trazer para a igreja. Você vai dizer: a oportunidade é agora. Então sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui. E nossa reunião, nosso encontro começa às 19 horas e 30 minutos. Nós precisaremos da ajuda de você, mulher, para preparar um coffee break, porque o pastor não entende nada disso. Então estará na mão da pastora e das demais irmãs, para que nós possamos ter um coffee break sensacional. Dia 3, segunda-feira, estou convocando todos os líderes de jovens, pastor George e a sua comitiva, para as 19 horas e 30 minutos temos uma reunião aqui na igreja. No dia terça-feira, no ensaio da banda, nós não teremos ensaio da banda. Eu estou convocando a banda, o setor 7, o setor da mídia e a comunicação. Nós teremos uma reunião com todos os membros desses ministérios: banda, setor 7, mídia, comunicação. No dia 6, na quinta-feira, nós teremos reunião dos diáconos, diaconisas e do Ministério de Consolidação. Eu vou colocar isso no grupo, vou tirar uma foto aqui, colocar no grupo do jeito que está aqui, para que você possa. Já tirei a foto. Minha esposa já pegou, pega aqui meu celular, entrega para sua pastora aí, manda ela postar já no grupo da igreja. E no dia 7, nós teremos uma reunião com o Café com Palavra, o Ministério Café com Palavra, todos os professores e com os homens, os líderes dos homens, não os homens todos, mas os líderes do Ministério de Homens. Vai estar no grupo, não vou repetir, vai estar no grupo para que você possa acompanhar, amém? Posso contar com você, amém? E como é que foram esses dias, pastor? Amados, foi fantástico. Ah, como eu queria que você estivesse lá. Como eu desejaria que você estivesse lá. É impossível estarmos em um lugar em que somos abençoados e não desejarmos que aqueles que nós amamos estejam junto conosco. Quantos aqui são pais essa noite? Deixa eu ver as mãos. Só os pais, pais e mães, pais e mães. Agora aumentou o número significativamente. Fique com as mãos levantadas. Quantos aqui já foram em festa sem seus filhos? Mantenha as mãos. Quantos aqui no meio da festa falou: deixa eu arranjar aqui um espaço na minha bolsa? Deus está falando no seu coração aí, amados. Deixa eu colocar, teve gente que levantou duas mãos. Deixa eu achar um espaço na minha bolsa, que eu vou botar um docinho, um salgadinho para o meu filho que não veio. Quantos já fizeram isso aí? Não tem vergonha não? Amém? Diga amém bem forte. Amém? Diga eu. Diga forte, eu já fiz. E é isso que eu quis fazer esses dias que eu estive lá. Ah, como eu queria ter arranjado uma bolsa muito maior. E sabe o que eu e minha esposa fez? Compramos uma mala e começamos a comprar livros. Todos os livros indicados naquele momento, naquele treinamento, nós compramos todos os livros com o objetivo de lê-los todos, para trazer todo aquele conhecimento à igreja do Senhor. São 44 livros, totalizando mais de 15 mil páginas. E nós nos propomos a ler tudo esse ano e a partilhar tudo isso com você. Porque eu não posso ir numa festa e sentar-me a uma mesa
e comer de doces e salgados tão preciosos, e de não colocar um pouco desse doce na minha bolsa e trazer para aqueles que eu sei que são filhos na fé. Amados, foram dias incríveis, dias fantásticos, e que no decorrer dos dias eu irei tratar disso com vocês pouco a pouco, falando um pouquinho daquilo que Deus fez. Nós acordávamos por volta das 5 horas da manhã. Minha esposa 5:30, eu 5 horas da manhã. Às 6 horas da manhã eu estava pronto para a meditação e para a primeira aula. A primeira aula começava em torno de 6:30 da manhã. A segunda aula começava às 8 da manhã. A terceira aula começava por volta de 11 horas. A quarta aula começava por volta de 12h15. De 2h15. E depois a última aula começava às 19h30. E nesse intervalo nós tínhamos 1 hora para a refeição. Quer dizer, era 1 hora para o café da manhã, 1 hora para o almoço e 1 hora para o jantar. Quer dizer, 1 hora para os 3, distribuído para os 3. Tínhamos depois um tempo de banho de meia hora aproximadamente, 15 minutos meu, 15 minutos dela. E voltávamos para a sala de aula. Chegávamos em nossos aposentos. Chique isso, né? Uau! Eu quero que você esteja lá para você ver os aposentos. Deus tratou de nós, amados, em cada área. Nosso quarto era lindo, fantástico. Tinha mofo assim atrás. A gente dormia com a cabeça virada para o teto, que se virasse para a cama, morria asfixiado ali do mofo. E a gente tem alergia a mofo, mas em nenhum dia o Senhor permitiu que nós fôssemos atacados por o que estava acontecendo ali. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o Evangelho, ele lança por terra a nossa reputação. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Cristo. E enquanto eu e você não entendemos que o Evangelho é sobre Cristo, estaremos vivendo na superficialidade do Evangelho. Você entende o que eu estou dizendo? Amém? Para que eu não me sinta sozinho nesse lugar, porque lá era muita gente. Eu estou acostumado com era muita gente, e muita gente dizendo amém. E tinha uma irmãzinha lá, que toda hora que alguém falava alguma coisa, diga aí, é forte. Você já percebeu de onde é, né? Diga aí, é forte, é Deus purinho. Aí você acostuma, habitua, você fala, vou chegar lá, vou ter que encontrar um negócio desse. Vou ter que treinar alguém que for mais lá de cima para poder falar é forte, para eu poder ouvir também. Evangelho não é sobre nós, é sobre Ele. Sempre foi sobre Cristo. Sempre será sobre Cristo. E nós íamos para os aposentos por volta de 22 horas e 30 minutos. 23 horas. O toque de recolher era 23 horas. Não podia fazer barulho. Na base tinha mais de 1.500 pessoas. Então não podia fazer barulho. Nós íamos até 2 da manhã, orando, falando em línguas, ministrando, sendo ministrado, profetizando e sendo profetizado. Desse jeito. Aí alguém fala, tá alto, baixa um pouquinho, tá alto, vai acordar o vizinho. Quantas vezes o vizinho acordava e fala, moço, começou o reteté e não me chamaram? Para a gente dormir 2 ou 3 da manhã, para levantar novamente às 5 da manhã. Ah, amados, uau! Se o céu for daquele jeito, eu não quero estar fora. Se o céu é aquilo, eu não quero estar fora. Nós estivemos envoltos em um local de comunhão, de interação, de integração, de respeito, de espiritualidade, não de carnalidade. E os dias que virão, eu quero trazer isso para você. Eu quero que você entenda perfeitamente
aquilo que nós vivemos através daquilo que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, levando ao coração de vocês. Paulo diz em Romanos capítulo de número 12, que nós devemos apresentar a Deus o nosso culto racional, que devemos levar a Deus o nosso culto racional, e somente depois de apresentar a Deus o meu culto racional, é que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Amém? Não é o contrário? Paulo fala em âmbito de rogar, de implorar. Ele diz que ele roga aos irmãos que tenham compaixão em Deus. Duas palavras extremamente pertinentes e importantes: rogar e compaixão, para que a gente apresente a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo. Isso é agradável ao Senhor. Apresentar a Deus em sacrifício vivo, isso é agradável ao Senhor. E como é que nós temos apresentado a nossa vida a Deus? Eu quero falar sobre algo hoje importante para ti. Sabe, amados, a Bíblia fala lá no livro de Êxodo, você não precisa abrir por enquanto, a história de um homem chamado Moisés, que todos nós conhecemos essa história. E por favor, eu quero que você preste atenção em mim, não olhe para ninguém, não preste atenção em nada, não preste atenção no seu celular, não preste atenção no seu iPad, não preste atenção no seu tablet, só olhe para cá. Quando eu falar, olhe na sua Bíblia. Se você estiver sem a Bíblia, olhe no seu iPad. Se você estiver sem o seu iPad ou sem a sua Bíblia, olhe no seu celular, ou olhe na sua Bíblia, mas não permita que o seu foco seja desviado em nenhum momento daquilo que Deus quer falar a você, porque o nosso propósito é trazer ao seu conhecimento uma mensagem inteligente, uma mensagem racional, porque nós entendemos que nós estamos vivendo o tempo do fim, e o tempo do fim carece que pastores apresentem um ministério pastoral inteligente, com mensagens inteligentes, mensagens que capacitem o povo a viver uma vida santa e agradável a Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não há exceções. Moisés nasce em um cenário que cheirava morte. O faraó observou que a nação de Israel crescia demasiadamente. Isso está lá no finalzinho de Gênesis, no início de Êxodo, que é o primeiro livro e o segundo livro do Antigo Testamento, também conhecido como parte integrante do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não vou pedir para você repetir, mas grave isso em sua mente. A nação de Israel estava escravizada, e mesmo em meio à escravidão, eles cresciam abundantemente. Eles cresciam em riqueza, eles cresciam em números. O número de crianças que nasciam eram muitas, as crianças que nasciam. Então o faraó teve uma brilhante ideia, porque é assim que o inferno atua, com brilhantes ideias. O inferno não atua com ideias que vão gerar em nós, em primeira mão, o desgosto, o medo, o pânico e o pavor. Muito pelo contrário, ele colocará em nós, ele tentará nos seduzir com coisas que nos chamem a atenção. E foi isso que aconteceu com os egípcios. Faraó diz: esse povo está crescendo demasiadamente, nós precisamos exterminá-los. Ele chama então as parteiras e diz: as crianças que nascerem do sexo feminino você vai colocar de um lado, as crianças que nascerem do sexo masculino você vai colocar do outro lado, e você vai matar as crianças do sexo masculino. Vendo que as parteiras temiam ao Senhor,
e não cumprir a ordem de Faraó, ele a chama novamente e diz: o que é isso que vocês fizeram? Vocês descumpriram a ordem. Haja visto que descobriram a ordem, eu darei uma segunda ordem. A segunda ordem é: as crianças fêmeas que nascerem serão colocadas de um lado, e os machos serão lançadas ao leito do rio Nilo, para que possam morrer afogadas ou comidas pelos jacarés que habitavam no rio Nilo. Quanta maldade! Quanta maldade! E é nesse cenário que cheirava morte, Moisés nasce. Um momento derramado por sangue inocente na terra. E aqui há uma verdade absoluta que eu quero dizer para você essa noite. Há muita coisa que está acontecendo no nosso país. Há muita coisa que está acontecendo no nosso estado. Há muita coisa que está acontecendo em nossa cidade. Há muita coisa que está acontecendo em nossas famílias. Há muita coisa que está acontecendo em nossas casas, porque há sangue inocente que foi derramado. Abortos, crimes, homicídios, violência doméstica, sangue derramado na terra. Quando Caim matou Abel, Deus procura Caim e diz: cadê o teu irmão? Aonde está o teu irmão? A voz do sangue do teu irmão clama na terra. O pecado derramado sobre uma nação, o pecado derramado sobre uma geração, o pecado derramado sobre a vida de uma família, fará com que aquele sangue clame na terra. Você está comigo, amém? Está pesado? Posso continuar, amém? Quero ver um amém mais forte ou mais fraco? Posso continuar, amém? Então Faraó foi usado para que os planos do inferno fossem concretizados sobre a nação de Israel. Moisés é lançado no rio Nilo, tendo como a mãe a filha do Faraó, e a sua mãe primogênita, genitora, a sua mãe genitora, sendo a sua mãe de criação. A sua irmã o acompanhava, o ajudava, o auxiliava. E o que isso aconteceu com Moisés? Isso gerou em Moisés um conflito de maternidade e de paternidade. Se isso está falando com você essa noite, eu quero que você preste atenção. Nós estamos vivendo, amados, em famílias disfuncionais, famílias destruídas pelo adultério, pela separação, pela traição, pais que não criam os seus filhos, mães que não criam os seus filhos, e geram filhos disfuncionais, geram filhos que estão fadados a viver uma vida que não encontram a sua identidade. Ora Moisés era egípcio, ora Moisés era hebreu, ora Moisés era hebreu, ora Moisés era egípcio. Ele não sabia quem ele era, e ele vivia nesse conflito, criando dentro de si estigmas. E aí você pergunta: pastor, o que é um estigma? Estigma é uma marca, são características, reputações que a gente cria ou forma de forma negativa em relação a outras pessoas, em relação a outros povos, em relação a outras igrejas. Criamos estigmas. Moisés cria um estigma dentro dele de nem ser egípcio e nem de ser hebreu. Ora, assumia posições no palácio como um príncipe faraônico, sucessor de Ramassés. Ora, ao caminhar pelas obras faraônicas, das quais os seus irmãos hebreus eram escravos, o sangue ardia nele. Ele era um sem lar,
sem pátria, sem pai, sem mãe, sem referências. Quantos de nós aqui não somos essa noite dessa forma? Quantos de nós somos criados pelos nossos avós? Fomos criados por pais de criação, por mães de criação. Nos tornamos adultos e achamos que a nossa vida está resolvida, mas alguma coisa gera em nós um gatilho, e a lembrança e a saudade do nosso pai genitor ou genitora vem à nossa lembrança, não sendo ofuscado pela criação dos nossos avós. Moisés poderia ter sido criado no palácio como foi, não importa onde ele foi criado, mas as suas origens falavam alto dentro dele. Quem ele era clamava dentro dele. Mas Moisés era um homem totalmente necessitado de cura. E eu quero dizer essa noite: quem aqui não é alguém necessitado de cura? Quantos de nós nos enganamos em meio às nossas vidas? Quem nós somos? Escondemos quem nós somos. Não dizemos a verdade para o nosso cônjuge, e muitas vezes não falamos a verdade nem para nós mesmos, e estamos fadados a viver uma vida medíocre, escondido dentro de duas nacionalidades, ora hebreu, ora egípcio, ora santo, ora pecador. Era isso que Moisés vivia. Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo? Se está, diga amém. Quantos de nós não vivemos essa dupla cidadania em nossa vida espiritual? Ora santo, ora pecador. Ora de joelhos, ora no leito da cama de um homem ou de uma mulher, se prostituindo, fornicando, adulterando, ou vendo conteúdos inapropriados para uma vida cristã. Aí nós nos levantamos de lá, nos sentindo mal, nos ajoelhamos, suplicamos perdão a Deus, e aí voltamos para a vida dentro do arraial dos hebreus, vivendo uma vida santa novamente. E daqui a pouco a gente retorna para o palácio e mais uma vez peca. Nitidamente a vida de Moisés levava ele a uma condição de tomar quantas vezes decisões com as suas próprias mãos. E quantos de nós, quando não vivemos uma vida santa, tomamos decisões com as nossas próprias mãos? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Tem alguém aqui que não está entendendo o que eu estou dizendo? Pode levantar a mão. Pastor, não estou entendendo. Eu vou pedir paciência aos outros, eu volto tudo de novo, porque eu quero que você saia daqui entendendo o que eu estou dizendo. Pastor, estou com vergonha de levantar a mão, e alguém achar que eu estou recebendo Jesus. Amém, eu levanto minha mão 10 vezes, se a minha vida não estiver diante do Senhor, porque eu quero tê-lo ao meu lado. Moisés então um dia encontra-se, depara-se com um homem, um egípcio, que batia, esfolava, ceifava o seu chicote nas costas de um hebreu. Diga para quem está do teu lado: meu irmão, ou minha irmã, diga: meu irmão, em nome de Jesus, não dorme não. Pode rir, amém. A alegria do Senhor é a nossa. Eu entendo que você está cansado, eu entendo isso, mas eu não posso deixar você dormir, porque Deus tem uma palavra para você. Pastor, isso é satânico, é o diabo tentando tirar a minha mente dessa mensagem. Não, amados, é o cansaço do dia. Vai em paz, vai e não durma mais nos cultos, tá, irmão? Mas pode dormir em casa. Um dia ele depara com um egípcio batendo em um hebreu, e sabe o que Moisés faz? Faz isso não, moço. É tão feinho o que você está fazendo. Não bate no meu irmãozinho não. Não, amados. Moisés permite que a ira suba ao coração. Sabe, eu aprendo um texto na Bíblia que diz: irai-vos e não
Ah, como a gente interpreta errado esse texto. Porque nós interpretamos esse texto para justificar quando eu me enfureço com alguém. Só que se eu me enfurecer com alguém, isso é pecado. Irá é indignação, não é fúria. Pegou a visão? Irá é eu me tornar indignado com a injustiça praticada. Não é eu me enfurecer e depois falar: ó, pastor, eu irei, tive até vontade de falar as verdades, dar uns tapas, mas eu fui controlado no espírito. Foi não, meu amado, você não foi não. Pode ir lá procurar o irmão e pedir perdão. Você pecou. E pecou feio. Moisés deixou a ira subir o seu coração. E sabe o que ele faz? Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Ele olha para lá. Ele olha para cá. E ele não vê ninguém. E quando ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele não vê ninguém. Sabe o que ele faz? Ele mata o egípcio. Ele tira a vida do egípcio. A Bíblia narra que ele tirou a vida do egípcio. E depois de ele ter tirado a vida do egípcio, Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12, ele enterra o egípcio na areia. A gente faz isso, irmãos. Antes da gente pecar, a gente olha para um lado e olha para o outro. Olha para ver se não está vindo, sabe? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se a Bia não está vindo. A Bia está desse lado. Eu acho que a Bia não está vindo não. Aí a gente olha para o lado de cá e fala: irmã Cleusa não está vindo não. Então, o fato das irmãs não estarem vindo não me dá legalidade para pecar. Você está pegando a visão do que Deus está falando com você essa noite? Porque não é a irmã Cleusa e nem é a irmã Bia que os olhos percorrem toda a terra, mas são os olhos do Senhor. Ah, amados, isso é santo. Isso tem que falar no seu coração. Eu separei o dia de hoje para escrever essa mensagem para você. Aí nós recebemos visita, depois visita, depois visita, depois visita, depois visita, depois visita. Quando deu 5h15, 5h20 mais ou menos, eu falei: meu bem, manda mensagem para o pastor George, manda ele chegar mais cedo, que eu vou subir para orar e escrever a mensagem. Eram 17h20. Em 20 minutos, Deus falou ao meu coração as verdades que eu estou trazendo para você aqui agora. E aquilo me tocou. Eu não tenho que ter medo de pecar. Eu tenho que me aproximar dos olhos que percorrem toda a terra. E quando eu me aproximar dos olhos que percorrem toda a terra, eu estarei me revestindo de uma santidade tal. Não irei pecar, não é porque esses olhos estarão perto de mim, é porque eu estarei abominando o pecado. Eu não terei mais vontade de fazer aquilo que desagrada os olhos que percorrem a minha terra. No dia seguinte, ninguém percebeu o que tinha acontecido. Moisés estufa o peito, porque é assim, amados. Uou! É assim. Adultério é assim. Fornicação é assim. Roubar é assim. Mentir é assim. Se a gente não é pego, no outro dia a gente estufa o peito e diz: uau, ninguém me pegou. E aí a gente faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. No outro dia Moisés, dessa vez, vê 2 hebreus brigando. Ele se aproxima e diz: ei, que bagunça é essa aí? Vamos parar, vamos parar, vamos parar. E começa a entrar na defesa, não de um hebreu ou do outro, porque os 2 eram hebreus. Mais uma vez ele faz aquilo que ele não é convidado para fazer: justiça com as próprias mãos. Sabe qual é o nosso problema? Levantem as mãos todos aqueles que são santos sem Cristo aí, por favor, sem Cristo. Esse é o nosso problema. Sem Cristo somos nada.
Sem Cristo somos nada. A Bíblia diz que com Cristo nós somos santos, somos salvos, somos remidos, somos lavados, somos libertos, somos herança, nós somos participantes da mesa do Senhor. Nós não somos cauda, somos cabeça. Com Cristo iremos nos apropriar das regiões celestiais, mas é com Ele. Ah, amados, tem tanto para eu falar. Aí sabe o que um hebreu falou? Ei, peraí, para, vamos parar de brigar? A gente está brigando aqui, vamos parar, dá um tempo, daqui a pouco nós voltamos a brigar. Aí vira para Moisés e fala: me diga uma coisa, quem constituiu você juiz entre nós dois? Por acaso você vai matar um de nós dois como você matou o egípcio ontem? Deixa eu te falar uma coisa: pecado não vai ficar oculto. Nenhum deles. Não é porque Deus quer te escandalizar. Não é por isso. E é porque, pastor, por que o pecado não vai ficar oculto? Não é porque Deus quer me escandalizar, não. É porque Deus quer te tratar. A ferida só é tratada se é exposta. A ferida só será tratada se for exposta. Moisés precisava sofrer a exposição do crime que ele praticou contra o egípcio. E sabe o que a Bíblia diz? Que Moisés, ele foi descoberto. A primeira coisa que o pecado faz, a primeira fase do pecado, é nós sermos descobertos. A Bíblia diz que nada ficará em oculto sem que seja revelado. Nada. A Bíblia também nos diz que após o pecado de Moisés ser descoberto, Moisés é apanhado. Apanhado por ele mesmo, não pelo faraó, ele é apanhado por ele mesmo. Ele se vê num conflito pessoal. E o que ele faz? A Bíblia diz que Moisés fugiu da presença do faraó para não ser descoberto, para não ser preso, para não ser aprisionado, para escapar das mãos do faraó e para salvar a sua própria vida, como está escrito em Êxodo capítulo 2, versículo 15. Moisés foge para salvar a sua vida. E aí eu tenho uma pergunta para você essa noite. Amados, queridos, olhe para mim, não olhe para o lado. Moisés, ele fugiu para salvar a sua vida. Mas de quem Moisés fugiu? Talvez respondamos: Moisés fugiu do faraó. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Moisés fugiu dele mesmo. Quando nós não resolvemos os problemas de nossas vidas, quando nós não entendemos a nossa identidade, quando nós não entendemos quem nós somos, nós fugimos de nós mesmos. Fugimos da nossa vida, fugimos dos nossos pecados. Então, em meio à fuga, Moisés vai para Midian. Isso está lá no mesmo capítulo. Moisés, indo para Midian, ele encontra as 7 filhas do sacerdote de Midian, Jetro. Eram 7 filhas. E ele chega e as encontra num poço. Elas estavam tentando tirar água e não conseguiam tirar água, porque outros pastores estavam ali e elas precisavam tirar água para beber, para levar para casa, para alimentar os animais, para dar para os animais. Mas outros pastores chegaram e impediram de elas tirarem água. E então quem chega? Fale alto, quem chega? Não, amados, o herói. Mais uma vez, alguém que põe a mão aonde não é chamado. Olha a história de Moisés, que tantas vezes nós passamos batido. Ele entra numa briga que não é dele e mata o egípcio. Ele entra numa briga que não é dele para separar 2 hebreus. Ele entra numa briga das filhas de Jetro que não era dele. E quantas brigas, discussões, contendas que você está brigando que não são suas.
E eu sei que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui essa noite. No mínimo, Deus está falando comigo. Um herói. Novamente está Moisés em meio à discussão. E sabe o que eu entendo? Esse cara tinha um problema muito sério. Esse cara tinha problemas e problemas sérios. Só andava em confusão. Só andava em briga. Sabe, Moisés era aquele tipo de cara que, penso eu, que Moisés era aquele tipo de cara que você falava assim: bom dia por quê? Tá rindo do quê, Júnior? Engole o riso. Sabe, a Bíblia diz que Pedro levou o povo para atravessar o Mar Vermelho. Amém? Amém, porque Moisés era um Pedro. Era um cara de ímpeto e de fúria, que tomava batalha nas mãos que não eram dele, que não confiava em Deus e na força do seu poder. Tem gente aqui que faz isso. Deus está falando com alguém. E se não é com você, é comigo. Até o final da mensagem, alguns de nós vai falar bem assim: não, pelo amor de Deus, é comigo também, não é só com o pastor. Tem que ser comigo, né? Eu vou ter pelo menos a coragem de falar que umazinha é comigo. Que o coitado do pastor já levou umas 3 lapadas. Eu pelo menos vou levar uma. Moisés então libera as moças vão para casa. Chega na casa de Jetro, conta a história. É aquele, sabe, horário de almoço, meio-dia, todo mundo comendo, Jetro ouvindo a conversa. E no final o Jetro fala assim: cadê o rapaz? Cadê esse moço? Vai lá buscar o rapaz. Vai buscar o Moisés. Moisés volta. Moisés então chega à casa de Jetro. Sabe uma coisa que é interessante observar, que é importante a gente observar, está lá no capítulo 2, versículo 19, quando as 7 irmãs, filhas de Jetro, veem Moisés, elas não o identificam como hebreu. Ela diz: era um egípcio. Quem nos livrou era um egípcio. Quantos de nós estamos na igreja e somos identificados como egípcios? Quantos de nós estamos na igreja e somos identificados como egípcios? Minha esposa fez um comentário na nossa viagem, que eu vinha falando com ela há muito tempo sobre isso. Eu não me acostumo aqui na Bahia. Eu acho que eu nunca vou acostumar, porque eu não quero me acostumar. Pastor, é retrógrado o senhor não querer acostumar. Deixa eu contar primeiro o que é, depois você fala se é bom ou se não é. Amados, isso aqui é fichinha para as Bíblias que os jovens carregam nas capitais. Os jovens carregam debaixo do braço umas verdadeiras enciclopédias ambulantes, umas Bíblias desse tamanho. Deve pesar uns 10 quilos cada Bíblia daquela. E os caras entram em metrô, vai para metrô, vai de ônibus, vai a pé, vai de Uber, vai na chuva. E na Bahia nós não temos esse hábito, nem de ônibus, nem de moto, nem a pé, muito menos de carro. Eu podia ter invertido, mas eu quis piorar a história. Nem de carro nós trazemos a Bíblia para a igreja. Quantas vezes nós estamos sendo identificados como egípcios e não como hebreus? Quando as filhas de Jetro olharam para Moisés, disseram para o seu pai: era um egípcio, mas ele era um hebreu. E então Moisés, perdido, sem sua identidade, ele é levado por aquelas jovens para a casa de Jetro. As jovens levam ele para lá. A esposa de Jetro, uma das filhas de Jetro, a Zípora, foi oferecida como esposa de Moisés, conhecida também como Sephorá, ou Séfora. Aqueles que os fortes entenderão. Uma das lojas mais caras do Brasil chama Sephorá. Era o nome da mulher de Moisés. Pode um negócio desse? Ainda bem que eu estou pregando agora, depois chegou de viagem, hein? Oh, Deus é bom comigo, hein, meu?
E nesse momento Moisés é levado para a casa de Jetro, para viver 40 anos na casa de Jetro. E aqui Moisés é matriculado na escola do amor, na faculdade de Jetro. A Bíblia diz que nessa faculdade Jetro passou 40 anos ao lado de Moisés, e eles viviam no deserto. O capítulo que se segue diz que Moisés um dia decide levar as ovelhas de Jetro, não dele, para o deserto. Isso é interessante. Quando a gente fala de ovelha e deseja levar a ovelha para comer, nós queremos levar as ovelhas para comer em um pasto que tenham boas pastagens, e não no deserto. Mas aqui está o segredo de Deus, e a gente precisa entender os segredos de Deus. Muitas vezes, como pastores, presta atenção que essa é para ti, pastor George, pastor Delmar, presta atenção que isso é para ti, pastora Miriam, presta atenção que isso é para ti. Se tiver mais algum pastor na igreja, preste atenção que isso é para você. Muitas vezes nós pastores precisamos levar as nossas ovelhas para o deserto. Como eu disse, isso é muito interessante. E olha como é interessante as coisas que Deus faz. Muitas vezes esse deserto será o próprio Deus que nos levará. Deus fez isso com tantos na Bíblia. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. E o deserto não é todo ruim. Assim como Jesus, Moisés também fora levado ao deserto da mesma forma, e nós também devemos ser. E é lá no deserto que nós ouviremos a voz de Deus guiando os nossos passos em meio. Ouça para mim, olhe para mim e ouça o que eu vou dizer. É lá no deserto. E se a minha voz estiver embargada, eu quero que você entenda o que eu vou dizer em meio à minha voz embargada. Glória a Deus. Será no deserto que nós ouviremos a voz de Deus. Você está com problema no casamento, você está com problema no emprego, você está com problema na sua loja, você está com problema na sua igreja, você está com problema em qual área da sua vida? Deus está dizendo uma coisa muito importante para você essa noite. É no meio do deserto, guiando os seus passos. Oh, aleluia. É do meio do deserto, guiando os seus passos, que no silêncio ensurdecedor da voz de Deus, nós ouviremos o Senhor nos conduzindo passo a passo, rumo a uma terra que Ele prometeu dar para cada um de nós. Sabe, amados, o versículo 2 do capítulo 3 diz que será no deserto que o anjo do Senhor aparecerá para você. Será no deserto que uma chama de fogo no meio de uma sarça aparecerá. Ainda no versículo 2 diz que será no meio do deserto que a sarça irá arder e não será consumida. Eu entendo neste verso 2 que Deus se manifestará e se mostrará presente em nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Amém? Diga: eu creio. Diga: eu creio. Eu creio nisso, pastor. Diga: eu creio nisso, pastor. Em meio ao deserto. Diga: em meio ao deserto. Diga forte: em meio ao deserto eu ouvirei a voz ensurdecedora. Diga: ensurdecedora de Deus. Diga: de Deus, guiando meus passos. Eu entendo que a sarça vai queimar, vai arder, mas não vai se queimar. No versículo de número 3 diz que Deus vai chamar o seu nome em meio ao deserto.
Você vai estar em meio aos conflitos, às confusões, mas Deus vai chamar o seu nome. Moisés passou e Deus disse: Moisés, oh, Surias Manastiras, oh Moisés, ele disse: oi Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. É santo, é santo, é santo. Será no deserto que Deus irá tirar nossas sandálias, porque somente com os pés descalços nós sentiremos a santidade de Deus. Oh, Surias Manastorias. Será no deserto que Deus fará você lembrar que Ele é seu Deus. Será no deserto que Ele fará você lembrar que Ele é Deus dos seus antepassados. Ele diz para Moisés: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. E é no deserto que Deus vai fazer você lembrar que Ele é o Deus da sua descendência. Ele é Deus dos teus filhos. Ele foi Deus dos teus pais, mas é Deus dos teus filhos. É no deserto que compreenderemos que nosso ser natural não poderá ver a Deus, e sim o nosso ser espiritual, a nova criatura da qual Paulo está dizendo. Sabe, no versículo de número 7 diz: é no deserto que Deus ouvirá a aflição do seu povo. Antes eu não entendia o quanto o deserto era bom, mas o deserto me aproxima de Deus. O deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de passagem. Deus não quer que você passe a sua vida no deserto. Deus quer que você aprenda a depender dEle no deserto. Você é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Será no deserto que Deus livrará você e lhe conduzirá às promessas que Ele fez em sua vida. Será no deserto que Deus lhe dará estratégias para vencer o inimigo. Será no deserto que Deus vai mostrar a identidade dEle para você, criando em você uma nova identidade, eliminando de você toda a ausência de paternidade e colocando em você a certeza de que Ele é Pai. No deserto Deus estabelecerá um pacto conosco. O que é pacto, pastor? É algo dito, é algo falado, é algo decretado, declarado pela boca de Deus. No deserto, Deus se revelará a você. Senhor, se eu for, como é que eles vão saber que eu estou indo em teu nome? Eu digo que eu fui em nome de quem? Deus se revela a Moisés e diz: diga que você está indo em nome do eu sou. Quem te mandou para o seu emprego? O eu sou. Quem te falou que você vai ter vitória? O eu sou. Ele diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sabe, Apocalipse capítulo 1 versículo 8 nos fala algo que eu quero partilhar com você essa noite, em nome de Jesus. Apocalipse 1 verso 8 diz: eu sou, aleluia, alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Seus sonhos, como é que estão? Como é que está seu sonho? Uma irmã convidou outra irmã. Eu sei que eu estou atrasado, me dê mais uns minutos, por favor, em nome de Jesus. Uma irmã convidou uma irmã e o seu pastor e o seu marido para irem em uma casa, ou melhor, para irem em uma igreja pregar.
E eles chegaram no aeroporto. Quando chegaram lá, só estava a esposa, a pastora. E o pastor pergunta: pastora, onde está o seu marido? Seu marido não veio nos receber. Aí ela respondeu: o pastor não pôde vir te receber, mas à noite o senhor vai conhecer o pastor. Levaram eles para o hotel. Eles se prepararam à noite, teve a conferência. O pastor e a pastora pregaram. E aí o pastor, muito curioso, virou para a pastora e falou, virou para a esposa e falou: pastora, esposa, o pastor não veio, eu vou perguntar. Aí a pastora, né, disse: moço, deixa isso quieto, não é de nossa conta, nós viemos prestar aqui uma palavra. Não, vou perguntar. Aí os pastores convidados foram jantar na casa dessa pastora. Chegaram lá, perguntaram: pastor, e teu marido? O pastor: cadê? Onde está? Ela falou: daqui a pouco chega. Intrigado, ele começou a pensar: mas o homem não foi para a igreja, não foi buscar a gente no aeroporto, o que está acontecendo? Aí chegou o homem, bêbado, 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 um cheiro de cachaça. Se acendesse um fosco, você já ouviu esse termo, fosco? Para não falar fósforo, tem a galera que conhece fosco aí, né? Se acendesse um fosco, ele explodia. Ele não aguentou e cutucou. A esposa falou: não é o marido da mulher? A pastora viu: amados, vigia, cuidado que você cutuca, que é o dono da casa ver. Aí a dona da casa viu e falou bem assim: e aí, pastor, gostou do meu marido? Um pastor é um homem de Deus. O pastor pensou, né? Desviado. Mas Deus falava com aquela pastora. E Deus disse assim para ela: avisa para ele que ele não é desviado. Aí ela: não, ele não é desviado não. Tem hora que a gente perde a oportunidade de ficar calado na mente. A gente não, o pastor lá, né? De ficar calado na mente, né? Não é desviado não, é que ele nunca aceitou Jesus. Mas a senhora está chamando ele de pastor por quê? Porque eu estou profetizando que esse homem será de Jesus. Anos depois, esse pastor volta lá com a sua esposa. Quem vai recebê-los no aeroporto? O esposo. E ele era o quê? Pastor da igreja. De terno, gravata. E aquelas gravatas à prova de bala. Vocês já viram aquela gravata à prova de bala dos anos 70? Começa aqui, termina aqui. Aí faz uma volta assim. Aí vem aqui, assim, aquela gravatona grande. Dessa largura. E quando os pastores olharam para ele, sentiram a presença de Deus. Sabe o que eu entendo essa noite, amados? É que Deus no deserto vai restituir, vai nos devolver, vai nos entregar nas mãos aquilo que Ele nos prometeu, porque aquele que falou, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Amados, Deus, antes de chamar Moisés para ser libertador do povo de Israel, Moisés precisava ser curado, porque ninguém será chamado para ser libertador na vida de outro enquanto ele não for libertado ou libertador da sua própria vida. Você tem problema com roubo? O Senhor está dando a oportunidade essa noite de você resolver sua vida diante do altar. Seu problema é adultério, o Senhor está dando a oportunidade para você resolver a sua vida diante do altar. Uma das coisas que aconteceu onde nós fomos, nós recebemos a autoridade pastoral para fazer aqui, e vocês perceberão que é algo muito profundo. Então estejam preparados, mas a sua reputação vai lá para baixo. Porque antes de você ser libertador na sua casa, Deus está dizendo: liberte-se a si mesmo daquilo que te aprisiona. Saiba que no caminho da sua cura, muita coisa vai fazer sem sentido, porém você precisa ouvir a voz de Deus. Foi isso que Deus fez com Moisés. Lá no capítulo 4, versículo 1 do livro de Êxodo, sabe o que acontece? Acontece algo estrondoso, algo tremendo, algo grande. Moisés diz assim: ei, Senhor, como eles irão ouvir e crer se eles não viram o Senhor? Então Deus pede a Moisés que pegue o cajado que estava nas mãos.
Moisés, o que você tem na mão? Sabe, isso me diz alguma coisa. Às vezes o que nós temos para ofertar para o Senhor é tão pouco, e às vezes o que Ele nos pede é mais pouco ainda. O que você tem na mão? Um cajado. Para que um cajado serve? Para você cutucar as ovelhas, colocando elas arrebanhadas direito no rebanho, e você trazer aquelas que estão bagunceiras, assim, serelepes, pimponas, pulando demais, indo para um canto para o outro, aí você traz de volta para o rebanho. Aí Deus diz: ei Moisés, o que você tem aí na mão? Gente, vocês não riem não, porque os que riem dão na pinta, parecendo que vocês são essas ovelhas, as serelepes, pimponas. Então, segura. O que você tem na mão aí? Um cajado. Joga no chão. Joga aí, joga no chão. E quando ele obedece ao comando da voz de Deus, ouça isso, nós precisamos obedecer ao comando da voz de Deus. Nós temos obedecido o comando da voz de Deus. Eu volto a dizer, o que Deus nos pede é tão pouco, e até o pouco muitas vezes nós recusamos. E quando ele lança o cajado no chão, ele se torna uma serpente. É isso mesmo que você ouviu. O cajado se torna uma serpente. Deus manda jogar o cajado, ele se torna uma serpente. Aí lá no versículo 3, Moisés mais uma vez foge. Moisés foge da serpente. Ele está fugindo das responsabilidades a qual ele é chamado. Ele foi responsável pela morte do egípcio. Ele foge. Ele lança o cajado, e quando ele lança o cajado, ele tem medo. Isto é, o passado volta a atormentar Moisés. Por que o passado? Porque o Egito era simbolizado por cobras. E quando ele vê uma cobra, a cobra faz ele lembrar o seu passado. Alguém que precisa ser tratado. Se o seu passado, ei crente, olha para mim, ai como eu amo vocês. Aí tem uns barbudos bonitos, não tem? Ei branco velho. Essas coisas saem na live também, né? É triste, depois vocês têm que cortar. Não adianta você rir não, você está sem barba, mas você também é muito bonito. Eu tinha até perguntado para sua esposa, cadê o macho? O macho velho. Segura aí pastor, daqui a pouco está por aí. Sabe, amados, Moisés foge da sua responsabilidade. E ele foge porque ele lança. E quando ele lança, vira uma cobra. E a cobra simboliza o Egito. E ele foge do seu passado. E se o seu passado está te amedrontando, você tem uma história mal resolvida. Você tem algo que precisa ser tratado. Deus não vai te levantar como libertador enquanto você não estiver curado. Deus não vai curar os da sua casa enquanto você não estiver curado. É isso mesmo. Sabe, aí ele diz: Moisés, eu quero que, contrariando as ordens naturais das coisas, eu quero que você pegue a serpente de volta. Mas eu não quero que você pegue pela cabeça, porque naturalmente quando uma cobra está perto de você, você vai pegá-la pela cabeça, evitando que ela pique você. Deus diz: Moisés, eu não quero que você pegue pela cabeça, eu quero que você pegue pela cauda. É isso mesmo, pegar pela cauda e não pela cabeça. Deus estava ensinando aqui uma lição importantíssima para Moisés, e eu quero partilhar essa lição com você essa noite. Deus estava ensinando confiança. Deus estava dizendo: confia em mim. Amém? Você pegou a visão? Amém? Deus é uma cobra. Você não entendeu? Eu sou Deus. Deus é o desemprego. Você não entendeu? Eu sou Deus. Deus, o casamento está falindo. Você não entendeu? Eu sou Deus. Deus, houve adultério, está tudo destruído. Você não entendeu? Eu sou Deus. Deus, a minha fé está em frangalhos, a minha fé está destruída. Você não entendeu? Eu sou Deus. Deus, o meu ministério está afundando, eu não me vejo mais atuando na igreja. Ei, você não entendeu? Eu sou Deus. O que eu estou te ensinando essa noite, diz o Senhor, tenha confiança em mim e nas minhas palavras, diz o Senhor. Muitas vezes não compreendemos que a cura virá quando estivermos dispostos a voltar ao local do qual a ferida surgiu. Você brigou com alguém?
Volta lá e pede perdão. Lembra o início da minha frase? Nós não somos chamados para ter reputação, somos chamados para sermos cristãos. Você feriu sua esposa? Volta lá, pede perdão. Teve um marido que falou para mim: amados, aqueles que já passaram por aconselhamento, levanta, brincadeira, levanta não, tá? Só uma brincadeira. Aqueles que já passaram por aconselhamentos comigo, sabe que eu escuto e tem hora que eu bato. E o marido uma vez virou para mim e falou assim: pastor, mas a gente já se resolveu. Já resolvemos, então tudo bem. Eu não preciso lá pedir perdão para minha mulher. Ela já entendeu que eu estou arrependido, não preciso pedir perdão. Aí eu falei: você é cabra, macho? Macho, pastor? Homem. Ele falou tanto homem que até eu achei que ele era mais homem do que eu. Homem. Eu falei bem assim: se tu é homem mesmo, bota teu orgulho no chão e vai lá pedir à mulher perdão. Pastor, aí é golpe baixo, né? Aí eu falei: não, então você é meio homem, porque um homem de verdade. Aí no outro dia ele me procura: sou homem. Pedir perdão para minha mulher. Sabe o que Deus está dizendo? Se tem áreas da sua vida que fizeram você fugir e que maltrataram você, volta lá e reconcilia. Deus diz na sua palavra, Cristo fala em sua palavra, o Espírito Santo fala em sua palavra: não entrega a oferta. Eu não estou trazendo sobre sua vida o espírito de condenação, eu estou trazendo o espírito pastoral de aconselhamento. Deixa a sua oferta aqui, volta lá e diz: eu pequei contra você. Mas porque minha oferta está lá no altar, eu tenho que me reconciliar com você. Sabe quando a cura na vida de Moisés aconteceu? Quando ele voltou para o Egito e entendeu que ele tinha que parar de fugir dos traumas da sua vida. Temos que entender que devemos voltar muitas vezes ao passado, não para confessar e pedir perdão, não para somente confessar, mas também para pedir perdão genuinamente e lançarmos as nossas culpas na cruz do Calvário. Não podemos ser fugitivos de nossas almas e de nossas culpas. Não podemos ser fugitivos da cura de Deus. Não podemos ser fugitivos daquilo que Deus tem para nós. Ei, amados, preste atenção no que eu estou dizendo. Não fiquem atentos a uma mentalidade escassa do reino das trevas. O que o diabo quer é que você não se reconcilie. O que o diabo quer é que você não arrume sua casa. Saiba que o reino de Deus é abundante, e a sua abundância alcançará as nossas vidas. Romanos capítulo 5 versículo 20 diz: entrou porém a lei, que é a ofensa, e a ofensa abundou, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode dizer um amém? Eu quero concluir minha mensagem essa noite dizendo assim como aconteceu com Moisés, deixa Deus te encontrar no Monte Horebe essa noite. Moisés subiu com ovelhas para dar alimento no Monte Horebe, o monte de deserto. Historiadores bíblicos dizem, Júnior, que o Monte Horebe é o Monte Sinai. Se o Monte Horebe de fato é o Monte Sinai, ali é um lugar onde Deus se mostrou tantas outras vezes. Olha para mim aqui. Preocupa com nossas crianças, elas são amadas e queridas do Pai. Olha para mim. Eu quero até te dar um recado. Você quer ir para o céu, tem que ser igual a ela, senão o negócio está meio bravo para nós aí. Olha para mim aqui, todo mundo. Qual é o seu Horebe? Aonde está o seu monte, o seu deserto? Aonde você precisa buscar pastos para se alimentar, mas a terra é deserta? Aonde você precisa encontrar com o Senhor? É no seu quarto? É na sua casa? É na sua vida? É na sua família? Sabe que somos encarregados do peso da glória de Deus. Todos somos encarregados de carregar o peso da glória de Deus. Quando a arca da aliança era levada aos ombros de sacerdotes. A arca da aliança era o estabelecimento da presença de Deus. Na nova aliança, a arca da aliança é o sangue de Cristo. E todos nós cristãos somos encarregados de carregarmos a glória do sangue de Cristo. Existe uma canção que diz que eu poderia estar em qualquer outro lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar,
mas a tua glória me atraiu. Moisés poderia estar naquele dia em qualquer lugar, mas ele foi atraído pela glória de Deus. Essa noite eu quero que você seja atraído pela glória de Deus.